É isso aí, pessoal. Cheguei para o nosso momento da revisão geral da nossa aula. É isso mesmo. O que será que vocês aprenderam? Será que vocês realmente conseguiram fixar o assunto, o conteúdo? Pois é, a gente vai ver isso agora. De início, né? A gente viu que a gente adentrou mais ainda que em algumas estruturas citoplasmáticas, né? Organelas citoplasmáticas. Quais foram essas organelas que a gente estudou, professora? A gente estudou nessa aula, né? A gente estudou o complexo Golgense ou complexo de Golgi. Além do complexo de Golgense, falamos sobre os centríolos. Dos centríolos, falamos sobre os cloroplastos e, por último, falamos sobre as mitocôndrias. Mas vamos começar do complexo de Golgi, né? Complexo de Golgi, né? Ele recebeu esse nome Golgi por conta do Camillo Golgi, que o italiano, né, cientista, que descobriu, né, essa organela. E depois, né, com a microscopia eletrônica, a gente teve o quê? Mais estudos em cima dessa organela, onde a gente descobriu algumas das funções do complexo Golgense. Lembrando, pessoal, que o complexo Golgense, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar aqui para vocês, o complexo Golgense, ele lembra estruturas, né, como se fossem bolsas achatadas, tá? E o complexo Golgense, ele sempre vai estar próximo, né, do núcleo e do retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque é no retículo endoplasmático rugoso que eu tenho o quê? Eu tenho a produção, a síntese de proteínas. O que o complexo Golgense vai fazer? Ele vai receber essas proteínas e vai melhorar essas proteínas, né? O caso, por exemplo, da formação dos lisossomos, né? Então, ele vai receber essa proteína, né? Vai transformar em enzimas digestivas e ali vai criar, né? Ele acaba criando bolsas membranosas para que se tenha, né, a formação do lisossomos. E se é uma célula, por exemplo, né, fagocitar alguma partícula, né, alimentar, o lisossomos ele consegue atuar para quê? Para fazer a digestão daquela partícula. Nesse caso, né, a digestão intracelular daquela partícula. Além do complexo Golgense, né, formar, digamos assim, o lisossomo, o complexo Golgense está relacionado a um empacotamento de substâncias, por isso a formação dos lisossomos, e também a secreção dessa substância, que é o caso dos mucos, né? Principalmente quando eu falo aí de intestino, das próprias células estomacais, do pâncreas, né, que foi um dos exemplos aí, né, dessa exocitose, né, transformar essa estrutura, né, essa proteína, ela elucidar, passar de uma célula para outra. E eu até dei uma dica aqui para vocês, que o complexo de Golgi é como se fosse o correio, né, que vai receber a mercadoria, vai empacotar essa mercadoria, vai endereçar essa mercadoria para onde, né, a gente pediu. Então, seria mais ou menos essa função aí. Além do complexo Golgi, a gente viu uma outra estrutura, que são o quê? São os centríolos. Olha aqui os centríolos aqui, a imagem do centríolo. Então, além do complexo Golgi, a gente viu o quê? A gente viu os centríolos, que estão relacionados, tá? Ao quê? Ao processo de divisão celular. Quando uma célula ela vai se multiplicar, né, para dar origem a novas células. Nesse caso, no processo da mitose e da meiose. Ele está relacionado à formação do fuso acromático. Vocês vão ver quando vocês tiverem essa aula, né, nessa formação desse fuso acromático aí, né, no momento da separação ali das cromátides irmãs que a gente fala. E além dessa função, nos protozoários, os centríolos eles estão relacionados, né, à formação de cílios e flagelos. Então, eles estão relacionados à locomoção. Falamos também, né, lembrando que essa célula que vocês estão vendo aqui é uma célula vegetal, falamos também de uma outra estrutura que se chama o quê? Cloroplastos. Os cloroplastos, eles estão relacionados ao processo da fotossíntese,
Para que esse processo aconteça, eu preciso de quê? Da energia luminosa do sol, através da clorofila, eu vou ter essa absorção, e ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer nos tilacoides. É mais uma estrutura que faz parte do cloroplasto. Nos tilacoides eu vou ter essa clorofila, que vai fazer essa absorção. Além da clorofila, né, para fazer essa absorção, eu vou precisar também do quê? De água e de gás carbônico. E aí eu vou ter o processo da fotossíntese para eu ter o quê? Como resposta, né? Para eu ter o quê? A formação da glicose e do gás oxigênio, tá? Isso aí é um ponto que vocês não podem esquecer. Então, a fotossíntese. Além desse processo da fotossíntese, eu tenho uma outra organela que a gente viu, que é o quê? Que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela está relacionada ao processo da respiração celular. E quando eu falo da respiração celular, eu estou falando do quê? Do ATP, a formação do ATP, que dá, eu posso dizer assim, o ATP está relacionado em dar energias à célula. Então, para que a respiração celular aconteça, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o oxigênio. Além do oxigênio, eu vou ter que ter a molécula da glicose, né? E o que vai acontecer? Essa molécula da glicose, ela vai ser quebrada para que, de fato, aconteça o quê? Dentro ali das mitocôndrias, em especial, né, na crista mitocondrial, vocês já viram, né, como é que né, o formato de uma mitocôndria. Então, vocês viram que ela tem uma estrutura que a gente fala de crista mitocondrial, que parece ondas, e é ali que acontece o quê? O processo de respiração celular. Mais um ponto aí com relação, né, à mitocôndria, que eu não posso deixar de não falar, é que a nossa genética, né, a nossa mitocôndria, ela é herdada da nossa mãe. Então, a sua mitocôndria, a minha mitocôndria, no momento lá do encontro do espermatozoide e do ovócito secundário, a gente herda a mitocôndria de origem materna. Então, a minha mitocôndria, a sua mitocôndria, ela vem de origem materna, que a gente fala que é o DNA mitocondrial, tá? É mais um ponto aí. E um outro ponto que eu esqueci de falar, mas lembrei agora, é que o complexo Golgi ele também está relacionado, né, à formação do acrossoma, né? Então, depois vocês pesquisem aí também. Então, vou pedir agora para o meu diretor cortar para a telinha, só para mostrar aqui essas estruturas que a gente falou, né? Que nesse caso aqui, o ponto principal do complexo Golgi, empacotamento de substância. No caso da mitocôndria, né? Produzir energia, que nesse caso é o ATP, para todas as atividades celulares. No caso aqui dos cloroplastos, substâncias orgânicas, né? Que nesse caso aí é a glicose, através do processo da fotossíntese, e o centríolo auxiliar na divisão celular e também, né, quando a gente fala de protozoários, né, locomoção. E é isso aí, pessoal. E encerramos aqui nosso momento da revisão geral e já eu volto aqui para a gente fazer, né, a nossa resolução de atividade. Até mais! Cheguei, gente, e agora é o nosso momento da atividade de sala. Eu sei que são 6 questões, né? Mas eu sei que vocês foram muito bem. Alguns professores aqui presenciais marcando presença aqui, mandando a imagem dos cadernos de vocês. Estou gostando de ver. Alunos, se dediquem, né? Aprendam, tenham curiosidade, sempre busquem mais. Então, vou pedir agora para o meu diretor cortar para a tela para a gente ir para a nossa primeira questão, nossa resolução. Questão 1. A mitocôndria, ela é conhecida como a usina de energia da célula, ok? Né? Pois ela produz o quê? O ATP, que é a molécula fundamental para que eu tenha o quê? O funcionamento celular. Então, ela me deu vários pontos aí com relação à função da mitocôndria. Em relação às mitocôndrias e sua herança, assinale, né? Quando ele fala aqui da sua herança, ele está falando da herança biológica, tá bom? Não é herança de dinheiro, não.
De terra não, é herança biológica, né? Assinale a alternativa correta que descreve esse fenômeno na biologia humana. Aí aqui a gente vai analisar as alternativas, tá? Então ele fala que as mitocôndrias são herdadas igualmente do pai e da mãe em humanos, contribuindo para o genoma nuclear? Não. Se você prestou atenção na revisão, né, as mitocôndrias, elas vão ser herdadas da nossa mãe, elas vão ter uma origem materna. Então eu posso dizer que a minha mitocôndria, né, ela é herdada da minha mãe, a mitocôndria da minha mãe, ela veio da minha avó. Então eu posso dizer que a minha mitocôndria hoje é a mesma mitocôndria da minha avó, tá? Então a herança das mitocôndrias, alternativa B, né? Essa aqui descarta. Alternativa B, a herança das mitocôndrias segue padrões mendelianos regulares, onde genes de ambos pais se combinam. Eles não vão se combinar, tá? Alternativa C, a herança das mitocôndrias é matrilinear. Matrilinear por quê? Origem materna, apenas da mãe, o que é um aspecto importante para os estudos de genealogia. Essa sim, pessoal, é a resposta correta, é o gabarito C. A D, ela fala que as mitocôndrias do pai são igualmente transmitidas e misturadas aos da mãe. Não é, não existe essa mistura. O E, a herança mitocondrial, combina características nucleares herdadas de ambos os pais, também não. Então, gabarito correto, gabarito C de casa. Vamos agora para a questão 2. Né? Em ambiente com disponibilidade reduzida de oxigênio, olha aqui, pessoal, reduzida de oxigênio, certas células humanas, como as musculares, né? Lembrando que células musculares, elas precisam de quê? De muito ATP, né? Se você prestou atenção, muito ATP, muita energia. Adaptam seu metabolismo priorizando vias anaeróbias de produção de energia, né? Que seria fermentação. No entanto, em condições normais, o processo de respiração celular aeróbica por quê? Por conta do gás oxigênio. É favorecido pela presença de organelas especializadas. Que organelas é essa que necessita desse gás oxigênio? Então, considerando o papel das mitocôndrias no metabolismo celular, ela já responde aqui, né? Papel das mitocôndrias. Qual função essencial justifica sua importância em tecidos altamente energéticos, que é o caso do tecido muscular, como o músculo cardíaco, né, que é um músculo que ele não para a sua função? Então, qual seria, né, a resposta, a melhor resposta com relação ao que a questão, ao comando da questão? Pessoal, a alternativa A fala do armazenamento de oxigênio para uso emergencial da contração muscular? Não. B, né, produção de energia por fermentação alcoólica? Também não, né? Ele quer saber com relacionado à mitocôndria. C, degradação de toxinas intracelulares por meio de enzimas hidrolíticas? Também não. D, né, a produção, o que a mitocôndria faz? Ela produz o ATP. Nesse caso, né, o ATP ele é produzido pela fosforilação oxidativa durante a respiração celular, gente. Então, a resposta correta é o gabarito D, tá? Ele fala da captação de luz solar, totalmente errado. D por conta dessa síntese do ATP, produção, que é a molécula de energia que é produzida durante o processo de respiração celular. Vamos então agora para a questão 3. A agricultura moderna busca desenvolver plantas mais eficientes em ambientes com baixa luminosidade. Então já sei que está relacionado aí, né, a um tipo de organela aí, né, luminosidade. Para isso, pesquisadores analisaram a capacidade dos cloroplastos de captar energia solar e utilizá-las na síntese de compostos orgânicos, né, a produção de glicose. Qual é a importância evolutiva dos cloroplastos na manutenção da vida na Terra, considerando seu papel bioquímico nas células vegetais? Lembrando, né, que é através da fotossíntese que eu tenho o quê? A produção da glicose, também, né, a liberação do gás oxigênio, né? Só um ponto aí, né? Então vamos lá, com relação ao cloroplasto, tá? A, permitir a digestão de resíduos orgânicos do solo, nada a ver. B,
atuar como centros de síntese de proteínas e células animais? Não, né? Ele quer o quê? O que a fotossíntese faz? Nesse caso, é a alternativa C, é produzir oxigênio e glicose por meio da fotossíntese. O gabarito C, esse sim é o gabarito correto. Vou só ler a D e a E, né? Porque agora que eu vi que eu já estava passando, mas vamos lá. D, favorecer a movimentação das plantas em busca de luz. Não. E E, controlar a respiração celular em organismos heterotróficos. Também não, tá bom? Vamos analisar agora a questão de número 4. Aqui a questão de 4, ela fala que células glandulares especializadas, como a dos pâncreas, produzem e liberam enzimas digestivas em grandes quantidades. Né? Se tem a ver com essa liberação de enzimas digestivas, eu já posso pensar o quê? No complexo Golgiense, né? Esse processo exige uma organela que atue no empacotamento, olha aí, gente, empacotamento e transporte dessas substâncias. Né? E qual função do complexo Golgiense está diretamente relacionada à atividade secretora das células? Vamos lá, vamos analisar? Alternativa A, ele quer que com relação ao complexo Golgiense, tá? Ele quer o quê? Produção, alternativa A, produção de ATP para o transporte ativo? Não, pessoal. ATP está relacionado à mitocôndria. B, armazenamento de material genético? Não, armazenamento de material genético é um núcleo? Não. C, modificação, empacotamento e secreção de proteínas. Esse sim é o gabarito correto. D, realização de respiração celular aeróbica e E, duplicação de DNA em células eucarióticas. Nada a ver. Então, esse sim é o gabarito correto. Vamos agora para a questão 5. A questão 5, durante a diferenciação celular, determinadas organelas podem adquirir maior destaque funcional, dependendo do tipo de tecido e sua função. Em tecidos responsáveis pela produção de hormônios e enzimas, uma organela tem papel central na rotulagem e envio dessas substâncias. Qual o aspecto funcional do complexo Golgiense durante sua relevância para a individualização funcional de células secretoras? Eita, a gente olha assim, lê assim, meu Deus, acha essa questão fora do comum, né? Mas não é, pessoal. Ela é água, como é que eu vou dizer? Ela é água com açúcar, mamão com açúcar, ela é fácil. Então vamos lá, gente. Alternativa A, capacidade de fotossintetizar compostos orgânicos? Não. B, acúmulo de íons de cálcio para contração muscular? Também não. C, coordenação do metabolismo energético mitocondrial? Não. D, atuação no controle genético da divisão celular? Também não. E participação, essa sim, né, é o gabarito correto, participação na exocitose de proteínas sintetizadas, né, eles vão mandar para fora da célula algumas das proteínas que foram sintetizadas, tá? Prosseguindo agora para a nossa última questão, que é o nosso momento decolando para o futuro. Então vamos lá, vamos analisar aqui, pessoal, na questão 6. Você tem uma imagem, tá? Onde eu vou ter que analisar essa imagem aí, pessoal, ela está relacionada, né, ao espermatozoide, onde você vai ter, né, dentro aí do que vocês estão vendo, né, a estrutura do espermatozoide. Em especial, aqui eu tenho um X, tá vendo? Tá? E eu quero saber o que esse X é, o que ele funciona, o que ele é, o que ele tá marcando aí para mim, né? Ele quer saber essa função aqui, o que é isso aqui, ó, que eu tô marcando aqui para vocês. Então, a resposta, né, a estrutura em destaque formada a partir do complexo Golgiense é denominada de quê? Né? A resposta é o acrossoma. Eu sei que vocês ainda não estudaram a estrutura do espermatozoide, mas já fica de antemão aqui para vocês que essa formação dessa pontinha aí da cabeça do espermatozoide é o que a gente chama de acrossoma, e eu tenho essa formação aonde? Formação a partir do complexo Golgiense. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais uma aula, é isso mesmo. E até mais, a gente se encontra
Tchau!